em nossa existência. Que possamos refletir sobre a nossa estadia aqui e tudo aquilo que estamos fazendo. Amigo Jesus, na certeza de que está entre nós, andando por esse salão, nos cobrindo com teu manto de amor e de paz, nós iniciamos este momento tão sublime em nosso dia. Por isso rogamos que fique conosco, nos abençoando, nos orientando, nos intuindo. E enquanto nós estamos aqui, rogamos a toda a equipe espiritual do Passe à Distância que possa ir até os nossos lares, a todos os lares que estão conectados pelas redes sociais, e que façam toda a limpeza, toda a asepsia, para que quando retornarmos, encontremos um lugar ainda melhor, mais harmonioso, com muita paz. E com a prece que o Senhor nos ensinou, iniciemos esse momento, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom estar aqui em mais um momento, né? Gratidão a vocês, aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, também sejam muito bem-vindos e acolhidos pelo nosso amor. Como sempre, nós temos os nossos recadinhos do coração. O primeiro recadinho, que é muito bacana, é que nós começamos aqui na Casa de Jesus o nosso primeiro curso ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina dos Espíritos. Então, todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da doutrina, da história, conhecer um pouquinho mais quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, estejam conosco todas as segundas-feiras, das 19 às 20h30. É 1h30 toda semana, que a gente vai criando aqui o elo e aperfeiçoando mais os nossos conhecimentos. Então sejam muito bem-vindos aqueles que quiserem, aqueles que já estão aqui no curso, que sejam muito perseverantes, a certeza de que a nossa união faz a diferença. Nós temos um trabalho muito importante aqui na casa também, que é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma conversa onde nós temos com os nossos irmãos que vierem nos procurar com alguma dúvida sobre o Espiritismo, aquela conversa sobre algumas dores do corpo ou da alma, aquelas pessoas que queiram compreender um pouco mais, que queiram desabafar. Então nós temos aqui um grupo de pessoas que trabalham com esse atendimento fraterno, em 2 dias e 2 horários diferentes. Às sextas-feiras, às 18 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então aqueles que quiserem, fiquem sempre à vontade. Também aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro aqui nesse salão, que é a nossa Roda do Evangelho. Na Roda do Evangelho é o momento onde nós fazemos a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, discutimos e trocamos muitas ideias, trocamos muitas vivências. Então é um momento de vivência, na verdade, entre nós. E todo domingo nós saímos daqui melhores do que quando chegamos. Porque aqui nós encontramos amigos encarnados e desencarnados nesse nosso processo. Toda sexta-feira nós temos palestra aqui na Casa de Jesus, sempre às 19 horas. E na sexta-feira que vem, a nossa companheira Silvia Pião, trabalhadora espírita, vai nos trazer o tema Família, a base e conexões que transformam vidas. A mensagem desta noite nos diz que a verdadeira felicidade não se encontra nas posses materiais, mas sim na prática do amor ao próximo, na solidariedade e na elevação do espírito. Vamos descobrir com pequenos atos podem iluminar não apenas a nossa vida, mas também a daqueles a nosso redor.
Por isso nós convidamos a nossa companheira Lígia Lafayette, trabalhadora espírita, para nos trazer o tema A Felicidade. A todos, muita paz e a Dinha querida, muita luz. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, do seu Filho Jesus e as energias benéficas do amor possam envolver os nossos corações neste momento. Já de antemão agradecemos o convite carinhoso para falar de tema tão interessante e importante, o qual parece que todos nós andamos em busca. Independente das nossas buscas, nós sabemos que estamos fadados a ela, a felicidade. E sobre ela nós buscamos, para começar a falar sobre este assunto, saber o que é que as grandes personalidades da filosofia andaram falando a respeito da felicidade. E aí, no resumo breve, nós descobrimos que os filósofos estoicos, que dataram ali da época de pelo menos 300 anos antes de Cristo, eles disseram que a felicidade ela era encontrada na dominação do homem ante suas paixões, que são considerados vícios da alma. Epicuro, que também data mais ou menos desta época, ele disse que a felicidade está ligada à ausência da dor e à busca pelo prazer moderado. De Sócrates, Platão e o seu discípulo Aristóteles, nos deixaram saber que a felicidade ela é vista como estado de plenitude e de realização, a qual só é alcançada através da virtude e do desenvolvimento do potencial humano. Deste modo, em resumo, a felicidade do ponto de vista filosófico, portanto, envolve questões de éticas, de virtudes e de propósitos na vida. Quando nós pegamos estes conceitos filosóficos e os trazemos para a nossa atualidade, percebemos que as concepções dos filósofos, elas diferem muito, bastante, das concepções de felicidade do mundo contemporâneo. No olhar mais apurado, nós observamos que a felicidade para o homem comum, dissemos sobre o homem comum porque nós sabemos que neste planeta já existem aquelas pessoas que têm um olhar mais apurado sobre a felicidade, portanto já encontrou em seu caminho o método, digamos assim, para encontrar. Já está em busca dentro de um caminho mais adequado, mais correto. Então, para o homem comum, a felicidade ela está muito relacionada à busca incessante das paixões, dos prazeres, das coisas, a busca pela fama, pelos aplausos, pela beleza física, pela juventude num processo de autoadoração que, por sinal, difere bastante das questões do amor próprio, da busca pelo amor próprio. Então, é a busca pela posse, pelas riquezas, como se sinônimo de felicidade fosse ter nas mãos um cartão de crédito que nos desse condição de comprar tudo aquilo que nos aparece nas telas da TV, dos smartphones, enfim. Então, a alma, ela em realidade vive em busca da felicidade, ainda que não tenha consciência de onde exatamente encontrá-la. E não sabendo onde encontrar, justamente nos prazeres mundanos que ela vive a buscar. Interessante é perceber que mesmo dentro desta perspectiva, não é, da busca pela felicidade, do ponto de vista mais material, ela oscila muito. Por que é que ela oscila? Ela oscila porque a felicidade, de certa forma, num certo sentido, ela é muito individual, ela é muito pessoal e ela é, sobretudo, intransferível. Porque depende muito das experiências vivenciadas de cada um de nós. Depende muito do adiantamento intelectual e moral de cada um de nós. De modo que o que é bom para um não exatamente é bom para outro. Vejamos, por exemplo, que se nós perguntarmos
a um doente, a uma pessoa que esteja gravemente doente. O que é felicidade para ela, certamente nós vamos ouvir que a felicidade é ter saúde. Ao passo que uma pessoa com saúde, e não percebendo a grandeza que é ser saudável, ela certamente está buscando a felicidade em outros pontos. E talvez nem mesmo agradeça, pela saúde que possui. Então, se nós perguntamos a uma pessoa que sente fome o que é felicidade, ela vai nos dizer que é um prato de comida. E muitas vezes as nossas mesas, elas estão repletas de coisas saborosas, muitas vezes simples, mas nós não nos damos conta do quão maravilhoso é ter comida em nossas mesas. E estamos a achar que a felicidade, por exemplo, está em viajar. E porque eu nunca pude fazer isso, eu não posso fazer, portanto eu não me sinto feliz. Muito embora eu tenha saúde e tenha comida farta em minha mesa. Se nós perguntarmos para o cego o que é felicidade, com certeza ele nos dirá que é ver, que é enxergar as coisas lindas deste mundo, que é ver o brilho do sol, a beleza das flores, que é ver o pássaro voando. Mas vejamos que a grande maioria de nós enxerga, vê, do ponto de vista deste corpo físico, aliás, um dos sentidos mais importantes que nós temos, dos 5 sentidos, eis que a visão é um dos mais importantes que nós temos. E ainda assim nós andamos muito distraídos em relação à beleza das coisas, a tudo aquilo que o Criador criou, e que está à nossa disposição. Andamos mesmo até muito entediados, basta ver que nós que vivemos aqui, com esta costa maravilhosa, e que fazemos esse trajeto, nem sempre nós paramos para observar o mar maravilhoso. Eu me lembro até de um palestrante que teve aqui uma jornada espírita alguns anos atrás, que ele falou, tem pessoas que estão tão distraídas em relação ao que possui, que muitas vezes ele passa pelo mar e fala assim, puxa, mas esse mar todo dia está verde, verde, verde. Nem muda de cor esse mar, todo dia verde. Eu achei muito engraçado, inclusive. Mas enfim, é como se a felicidade para nós estivesse sempre fora do nosso alcance. Porque às vezes eu tenho, por exemplo, um carro e perco, e perdendo esta sutileza de perceber que um carro ele deve me servir para me levar de um lugar para outro, eu estou sempre em busca de um carro de uma marca melhor, um carro que seja inclusive mais caro, mais confortável e que os bancos sejam de couro, Enfim. Fato é que, seguindo deste modo, buscando nas questões materiais a felicidade, sem considerar que essas buscas constantes e desenfreadas, elas comumente nos trazem algumas agitações, elas acabam por perturbar as nossas almas. E é muito importante neste sentido, é importante nós nos atentarmos neste sentido que quanto mais nós nos ligamos às questões materiais e físicas, aos prazeres mundanos, aos prazeres do corpo, mais primitivos nós somos. Por quê? Vejamos que quanto mais ligados às questões materiais, mais nós trazemos relações muito fortes com as questões deste planeta. Por exemplo, existem pessoas que têm uma relação muito forte com a comida, com a bebida, com as drogas, com o sexo sem compromisso, não é? E isso demonstra muito claramente o quão primitivo eu ainda me encontro. Tem pessoas que, se você fala, por exemplo, o ideal é que não comêssemos mais carne vermelha, e não estou aqui levantando nenhuma bandeira, mas assim, apenas trazendo exemplo, falo, nossa Senhora, se tirar a carne vermelha de mim. Outro dia até ouvi uma pessoa falando, nossa, se tirar a carne, se tirar o sexo, qual é a graça? Posso morrer, qual é a graça da vida? Então, tão ligados muitas vezes estamos às questões materiais, que nós buscamos o prazer nestas coisas e, portanto, nós achamos que a felicidade aí se encontra. E por que é
que nós vemos as coisas assim, desta forma, né? Por que é que nós vivemos a buscar as coisas mais do ponto de vista material? Isto nos dá a certeza de que nós estamos certamente, não estamos muito bem sincronizados com as questões do espírito, né? E portanto isso demonstra também o quanto os nossos chakras eles andam desalinhados e também já mostra aí quem são as nossas companhias espirituais, não é? Então aquela frase de que nós estamos em realidade muito mais perto do verme do que de Deus acaba sendo fato para a grande maioria de nós que busca aí a sua felicidade, o seu prazer, né? Então vejamos que quando nós não temos e não conhecemos o sentido profundo da nossa existência, é fora que nós buscamos o prazer e não dentro. Então, e sempre que nós vamos buscando aqui estas questões, vejamos que novas necessidades vão surgindo, muito maiores, muito mais complexas, e não nos damos conta de que em realidade, onde está os desejos do nosso coração, ali está a nossa mente. Onde está a nossa mente está a nossa intenção. Onde está a nossa intenção está a nossa energia. E onde se encontra a nossa energia, ali está a nossa criação. Então, é quando eu percebo que ao invés de ser senhor de mim, dos meus desejos e das minhas vontades, em realidade eu sou ainda um servo. Por que é que nós vivemos assim? Nós vivemos assim porque, em realidade, nós vemos essa trajetória existencial não como trajeto, mas sim como fim. E aí eu não sei se vocês aqui já ouviram falar da professora Lucilena Galvão, dentro do universo da filosofia. Ela traz questões bastante interessantes e é fácil de encontrá-la aí nas redes sociais. Ela disse algo muito interessante dentro desse contexto. Ela disse o seguinte, que se para nós Deus é o meio e o mundo é o fim, então Deus não é nada além do que o patrocinador dos nossos desejos. Aquele o qual eu busco para atender às minhas necessidades mais prementes e que estão ligadas às questões físicas e materiais. Mas, se eu já entendi que o mundo é o meio e que Deus é o fim, então eu já sou, neste sentido, um ser mais consciente. Interessante é que Deus, claro, nós já sabemos, não trabalha com acasos. Então, quando Ele a tudo criou e nos deu a oportunidade de vivenciar experiências aqui neste corpo físico, Ele já deixou 4 elementos essenciais, conforme já nos disseram os budistas, né? Que é o nascimento, o envelhecimento, o adoecimento e a morte. Então, quando nós vivemos buscando apenas nas questões materiais a nossa plenitude, e nós passamos uma existência ainda que tranquila e ainda que com momentos de felicidade, em algum ponto da nossa existência, na maturidade, nós vamos enfrentar o envelhecimento do corpo físico. E nós vamos aí perceber que já estamos chegando no prelúdio do fim da existência deste corpo, portanto vai chegando tudo aquilo que vai trazendo limitações, não é? Quando nós enfrentamos as doenças, que comumente é comum a todo ser encarnado, de um modo ou de outro, mais ou menos grave, isso vai de alguma forma nos impactando, não é? Por que é que vai nos impactando? Porque nós vamos nos dando conta da nossa finitude. E ao dar conta de nossa finitude, se eu passei uma existência buscando apenas o prazer dentro do mundo material, eu vou provavelmente entrar numa angústia existencial muito grande. Por quê? Porque certamente o que eu busquei até então não preenche os requisitos da minha alma. E isso vai trazer um esgotamento
mental, emocional, me levando às emoções, né, aos sentimentos de solidão, de vazio, de medo, porque afinal o fim está chegando. As depressões, não é, que não são incomuns na nossa atualidade. Então vejamos que se nem mesmo o poder, a riqueza, as posses e a florida juventude são condições essenciais à felicidade, nos questionamos quais são então essas condições, né? Onde encontrar a felicidade? Naturalmente nós vamos aqui buscar saber o que é que o Mestre Jesus, né, o Divino Amigo, o ser mais perfeito que já pisou esse planeta, falou a este respeito. E ele nos respondeu sobre essa questão, ele nos colocou uma frase muito simples e que por si só é como se ela dissesse, olha, é isto e basta. A felicidade não é deste mundo, disse ele. A felicidade não é deste mundo. E é muito fácil, né, de entender, porque primeiro nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, naturalmente a felicidade, ela não é mesmo daqui. Não é? O máximo que eu posso ter são momentos de felicidade, de prazer, de alegria. Então, se ela não se encontra aqui neste planeta, onde eu vou encontrá-la? E é justamente nessa pergunta que nós atravessamos, não é, a fronteira do materialismo para adentrarmos no universo do Espírito. E sobre este, já vamos logo em busca também de saber o que nos disse o grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E ele, resumindo, que nós buscamos lá no livro Céu e Inferno e no livro Obras Póstumas, o que o codificador nos disse, resumindo aqui de uma forma bem grosseira também, ele nos disse uma coisa também muito fácil de entender, que a felicidade, ela está completamente ligada ao nosso livre-arbítrio. Aquilo que nós escolhemos viver enquanto estagiamos aqui neste planeta. E depois, ele nos disse que a felicidade, ela está inseparável das qualidades, ela é inseparável das qualidades morais, das virtudes que nós conseguimos trazer para nós. Bem, naturalmente aqui Kardec, nestas colocações, ele está nos dizendo, quando ele fala de livre-arbítrio e daquilo que juntamos de útil para a nossa alma, ele está naturalmente nos falando de um ajustamento às leis de Deus. Porque este ajustamento às leis de Deus, eles estão completamente ligados às minhas escolhas, às qualidades que eu possuo, porque é isto que vai garantir a minha felicidade. É como um modo de caminhar, né? O qual dentro deste caminho eu preciso saber onde eu estou e para onde eu estou indo. Olha, se eu não tenho clareza em meus passos, se eu não sei exatamente onde estou, muito menos quem eu sou e para onde eu estou indo, naquela frase que diz que qualquer lugar serve, nos cabe. Então parece fácil, né? Olha, é só eu escolher direito aquilo que eu vou viver, que eu vou vivenciar, os caminhos através dos quais eu vou passar, né? A forma como eu vou lidar comigo, com as questões que me chegam e com o meu próximo. Isto por si só já me trará a felicidade. Parece mesmo muito fácil. Mas quando nós observamos a marcha a qual anda a humanidade, por que é que nós deparamos, já que é tão fácil, com tantos quadros de vazios existenciais, angústias, depressões que culminam muitas vezes em suicídios? Aparentemente, as escolhas não estão sendo muito acertadas. Aparentemente, não estamos conseguindo juntar tesouros úteis para as nossas almas. Aparentemente, nossas escolhas não estão preenchendo os requisitos da nossa alma. Então, parece que não estamos de posse
daquilo que nós viemos fazer aqui. Não estamos de posse do correto entendimento das leis da vida e, sobretudo, do verdadeiro sentido da existência. Porque se assim fosse, não haveria então todos estes quadros, tantas dores, tantos sofrimentos, sobretudo tantas limitações que nos chegam através de vários aspectos da vida, né, nas questões nossas pessoais, familiares, da saúde, da posse, né, enfim, nesse leque que nós temos aqui dentro das nossas existências, vejamos que todos nós estamos sempre nos deparando com uma questão ou outra, assim, mais difícil dentro do nosso caminhar. Então, vejamos que, em realidade, como tudo é fruto das nossas próprias escolhas, muito embora nós sempre busquemos responsabilizar a Deus ou a outrem, né? Não tendo ainda, nos parece, esta consciência, são necessários, portanto, que tudo isto nos chegue, porque em realidade tudo isso é freio para todos nós, né? Vejamos que nós ainda necessitamos destes freios que nos chegam. Necessitamos das leis, né? E aí nós nem estamos aqui falando das leis divinas, mas mesmo das leis humanas nós necessitamos, né? Tão difíceis ainda somos. Então, veja, se eu não sei para onde vou e se eu não sei qual caminho buscar, eu certamente não me conheço muito bem, né? E aí nos questionamos como é que podemos nos ajudar se eu não me conheço, como é que eu vou me ajudar? É como presentear alguém que nós não conhecemos. É como se passasse alguém na rua e meu tio José falasse assim: Lígia, dá um presente ali para aquela pessoa que está passando. Eu vou dizer: nossa, mas eu nunca vi, assim, eu não conheço, o que eu posso saber o que ela precisa para que eu possa dar, né? Então vejamos que se eu ignoro os meus erros, as minhas mazelas morais, se eu tenho dificuldade em buscar saber quem eu sou e na maioria das vezes nem quero saber, abomino aquele que me aponta o dedo, né? Se alguém me aponta um dedo, né, trazendo para mim, às vezes, numa condição de que está de fora e consegue viver melhor do que eu mesma, e me diz que algo em mim não está bem, não está legal, né? Eu já reajo com uma certa rigidez, né? Porque eu não aceito que jogue luz na escuridão de quem eu sou. Eu não aceito que jogue luz na escuridão que ainda se encontra em mim, né? Então veja, se eu não tomo posse de quem sou, como é que eu poderei ser feliz? Como é que eu conseguirei ser feliz? Vejamos que mesmo nós, né, vamos falar de nós espíritas, não vamos falar das outras doutrinas, religiões, mas vamos falar de nós. Quantos de nós passamos uma vida inteira dentro de um centro espírita, incansavelmente ouvindo por anos a fio tantas palestras, fazendo cursos, e não mudamos o que essencialmente precisamos mudar? É como se tudo o que eu tivesse ouvido servisse muito bem para o outro e não para mim. Então, nós temos que ter cuidado, né, e observar como é, enquanto nós estamos a caminho, como disse o Cristo, como é exatamente que nós estamos vivendo. Qual é a posição que eu estou, que eu me encontro dentro dessa jornada e nessa proposta da busca da felicidade? O que é que de fato eu estou querendo para mim? O que é que para mim tem relevância e que eu estou colocando ali toda a minha intenção e toda a minha energia? Vejamos que mesmo nós que aqui estamos e com tudo aquilo que já sabemos, as problemáticas, né, da vida, elas continuam a chegar, né? Às vezes, por mais que eu saiba, por mais que eu esteja aqui vivendo uma existência inteira dentro de um centro espírita, nem por isso eu deixo de adoecer. E é claro que aqui a gente entra várias questões, né? É claro que o
leque é grande dentro deste assunto, né? Porque nós podemos já vir numa condição de espíritas, mas precisando passar por determinadas situações para o nosso próprio crescimento, né? Nós precisamos vivenciar na pele algumas coisas. Não é disso que se trata, né? Nós estamos falando de uma outra questão, de como que eu estou ouvindo, mas eu não busco a proposta do Espiritismo, que é buscar essa mudança dentro de mim, né? É como se eu passasse anos aqui dentro sem de fato entender a proposta do Espiritismo. Se eu de fato escuto e não mudo e não me proponho a mudar, não me proponho a viver, a fazer essa grande viagem interna, né? Que é de suma importância para todos nós. Então, vejamos que muitas vezes aquilo que tem chegado para nós é às vezes acúmulos mesmo de mágoa, de rancor, de falta de perdão, por mais que eu saiba o quão necessário é perdoar, né? Então, não percebendo a minha imaturidade, né, do ponto de vista espiritual, eu sigo ignorando que todo mal e que todo bem reside dentro de mim mesmo, né? É como se eu quisesse mudar sem encontrar a raiz dos problemas, é como se eu quisesse apagar um grande incêndio sem querer saber exatamente onde é que está o foco desse incêndio. Então, mais uma vez, o pensamento ele condiciona a ação. A ação ela determina o comportamento. O comportamento repetido ele cria hábitos. Os hábitos eles estruturam o caráter e o nosso caráter ele determina o nosso destino. Então, nos questionamos: então, se não está aqui no que os nossos olhos veem, naquilo que as nossas mãos podem tocar, onde está a felicidade? Como encontrar? E aí, estudando sobre o assunto, nós descobrimos que tem 3 importantes passos para darmos. O primeiro dele é justamente esse que estamos saltando aqui aos poucos. A busca pessoal, corajosa e urgente, de conhecer a si mesmo e o sentido da nossa existência. Porque apenas quem se conhece tem condição de mapear os pontos mais fracos da sua personalidade. O homem que não buscar conhecer a si mesmo, ele jamais conseguirá ser feliz, porque é preciso que você queira se ver, que você saiba quem você é, para então você construir quem de fato você quer ser. É deixar que caiam as nossas máscaras e naturalmente isso traz muita dor, traz vergonha, né? Mas se não deixarmos cair as nossas máscaras, nós não vamos poder nos ver de fato, poder ver de fato quem nós somos, né? Porque não existe, não há como mudar o mundo lá fora se eu não consigo mudar o mundo de dentro. Muito menos ficar desejando que os outros mudem, como se a mudança dos outros é que fosse trazer a minha felicidade. Então, o vazio existencial, o tédio, a depressão, as angústias, em realidade, elas existem pela falta de sincronicidade com o verdadeiro eu, né? Os prazeres materiais, naturalmente, eles têm a sua finalidade. Não estamos aqui dizendo que não podemos buscar as coisas do mundo. Mas é buscar as coisas do mundo dentro de um equilíbrio, né? Puxa, que bacana, que maravilhoso que é podermos trabalhar e nos dar condição de viajarmos, de conhecermos lugares maravilhosos que existem nesse planeta. De podermos, claro, por que não viver numa casa mais confortável e dar esta condição também para a minha família, não é? Ninguém está dizendo aqui que não podemos buscar conforto, mas estamos dizendo que isto não é a finalidade da nossa existência e que não devemos nos perder e focar toda a nossa atenção e nossa energia nisto, porque é isto o que nós vamos criar o tempo inteiro. É nisso que nós vamos estar envolvidos o tempo inteiro. É necessário que nós aquietemos, portanto, todo o barulho mundano e, sobretudo, todo o barulho que nós fazemos dentro de nós mesmos, para que nós possamos nos conhecer, nos entender dentro deste silêncio que conseguimos fazer, dar passos certos,
nos empenharmos neste autoconhecimento, na aceitação de quem eu sou, de como eu me encontro e a partir disso buscar fazer as mudanças que são extremamente urgentes. Porque nós não estamos aqui a passeio. E o tempo a gente sabe que passa muito rápido, né? E aí nós vamos para o segundo passo, dentro desta compreensão. Nós vamos, portanto, para o segundo passo, que não é também fácil, que é dominar o ego. Por que o segundo passo é dominar o nosso ego? Antes de falar sobre o ego, nós devemos entender que nenhum de nós se disponha a amar sem resolver aquilo que lhe produz desamor, conseguirá ter êxito. E comumente aquilo que nos produz desamor é justamente o ego. Por que é o ego? Porque vejamos, tudo aquilo que a gente traz de dificuldade, seja o ciúme, o ressentimento, a inveja, o ódio, a maledicência, né, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todo este cortejo de emoções perturbadoras, todas elas são filhas diletas do ego. Porque o ego, ele deseja dominar, ele deseja se promover. E quando ele se promove, comumente ele está projetando sombra e não luz. Então vejamos que é necessário nós entendermos que não existe nada neste mundo a conquistar, a desafiar ou transcender que não seja nós mesmos. A nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções. É como um doente que quer curar-se, no entanto ele se nega a adotar posturas saudáveis. Então, para nos elevarmos, é necessário antes descermos até as nossas raízes, perceber as nossas posturas egoístas de projeções de personalidade, de ganhar sobre o outro e de não ganhar com o outro, de buscar apenas a nossa realização pessoal como se nós nunca pudéssemos ser fator de soma na vida do outro. Então é necessário, sobretudo, flexibilidade, para dentro dessa compreensão de que precisamos do autoconhecimento e depois do domínio do ego, nos reconstruirmos de outra forma, de uma forma muito mais moldável, né? Porque a nossa grande obra aqui não são as construções, as casas, os prédios, as empresas, não são. A nossa grande obra aqui é construir a nós mesmos e ocupar o nosso lugar de fato neste mundo. Porque senão, nós entraremos e sairemos do palco da existência, sem ter acrescentado nada na nossa vida e, consequentemente, na vida das outras pessoas. Sobretudo daqueles com quem convivemos e que dizemos que amamos. Porque nós estaremos apenas juntando tesouros inúteis. É preciso, portanto, nós alinharmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa fala e aí as nossas atitudes. Porque apenas o homem que tem conhecimento de si mesmo e que conseguiu iluminar-se, ele tem condição de viver neste mundo, recebendo tudo de fora, como faz o oceano, que a despeito de receber todos os rios que desagam nele, ele jamais transborda. Em sua profundidade existe uma paz, uma tranquilidade que é imperturbável. E aí nós seguimos para o terceiro passo, em busca da felicidade, que naturalmente nós já imaginamos o que deve ser, porque muitos de nós já se encontram aqui fazendo isso, trabalhando para o bem. No entanto, às vezes nós pulamos as etapas do autoconhecimento, do domínio do ego e já passamos para o trabalho.
Como se em realidade apenas o conhecimento do Espiritismo e o fato de eu estar me colocando aqui para o trabalho já vai me levar a uma outra condição espiritual. E não levará. Ainda que isso conte pontos para nós no nosso desencarne, não nos levará. Precisaremos voltar para entender quem somos, o sentido da nossa existência, para arrumarmos essa casa interna, dominarmos o nosso ego e então nos colocarmos ao trabalho de amor como de fato Ele espera que nós façamos. Então vejamos, Joana de Ângeles, ela tem uma fala muito bonita que ela disse a respeito de fazer o bem, esse terceiro passo. Ela disse: tivesse a humanidade maturidade psicológica e emocional, ela recorreria a outros construtores gigantes da alma, como o amor, o esforço pessoal, a conscientização, a solidariedade, a filantropia, desenvolvendo as possibilidades de enriquecimento interior capazes de planificação. Então, aqui entra aquela fala lá de Allan Kardec. Só conseguiremos ser felizes quando adquirirmos as qualidades morais, portanto as virtudes. Então, para além de tudo isto, necessitamos neste reconhecimento que trazemos o vazio interior, por isso as depressões, todas as angústias, e precisamos, portanto, preencher este vazio com as coisas do Espírito, porque é pelas vossas obras que sereis reconhecidos. Ou seja, juntar tesouros úteis, que o ladrão não rouba nem a ferrugem vai acabar ou estragar, como já nos disse Jesus. Então, felicidade não é o que acumulamos, e sim o que compartilhamos, porque a felicidade está na doação. Na medida que eu dou, mais eu recebo. E de um modo muito interessante, a lei universal do amor nos ensina que quanto mais nós doamos, nós não esvaziamos, mais nos sentimos completos. Então não é sobre o que eu gosto, o que eu amo fazer, o que eu quero fazer, o que me dá prazer e o que eu odeio. É sobre como eu posso servir, o que é que eu posso fazer. É sobre isso, né? Então, quando nós agimos de forma diferente, nós estamos muito longe de alcançar a verdadeira felicidade, né? É necessário que nós saibamos, nesta compreensão, nós nos coloquemos disponíveis para as bênçãos, para a graça, porque é aí que de fato ela vai chegar em nossas vidas. Porque a maior felicidade do ser é ser aquilo para que ele foi de fato criado. É ocupar seu lugar no universo. É todos os nossos momentos serem iluminados pela ideia do amor. E nesta consciência de posse destes valores, mesmo nos momentos de felicidade, que sim também chegarão, mesmo nesta consciência, eu me manter sereno, né? Porque eu estou buscando de fato ser uma unidade com Deus. Porque a felicidade, ela está relacionada aos prazeres da alma. É isso que vai nos saciar, é isso que vai nos levar ao encontro do que é eterno, porque está em consonância com aquilo a que de fato nós somos criados. E aí, para finalizarmos, queremos só trazer aqui aquela passagem de Jesus no encontro com a mulher samaritana, quando ela estava buscando água naquele poço. Importante nós lembrarmos aqui que a mulher samaritana, na busca da água, ela simboliza a alma humana que caminha pelo deserto, buscando saciar a sede da sua alma. Lembrarmos que isso é simbólico, né? Porque eu fico buscando no poço a fama, as coisas, o prazer mundano, as riquezas, a fonte da juventude, enfim. Mas quando Jesus trava com ela uma conversa, o que é que ele diz para ela? Ele disse: qualquer um que beber desta água tornará a sentir sede. E depois que ele disse isso, mostrando que a felicidade não está numa água estagnada, né, que se encontra num poço estagnado.
A felicidade não está em águas paradas, né? Como aquilo que eu vou retendo, como aquilo que eu vou juntando para mim. Aí ele vem e diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará em você uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Ou seja, esta água viva que Jesus simbolicamente também nos fala, naturalmente ela representa as coisas do Espírito, os valores eternos, né? O ajustamento com as leis divinas que já estão gravadas em nossa consciência. Então, esta água, ela para além de nos saciar, ela também irá jorrar de nós. E aí é onde verdadeiramente eu passo a não me preocupar apenas comigo, mas a felicidade do outro passa a me importar de uma forma muito verdadeira, né? Então, na realidade, a felicidade, meus queridos, ela está em toda parte onde a grandeza de Deus puder se manifestar, mas ela jamais se encontrará nos prejuízos que inventamos para infelicitar a nós próprios e a todos aqueles que convivem ao nosso redor, porque a água da vida, ela está onde existe movimento, e o amor, naturalmente, é o movimento. Então é esse o recado da noite, né, para todos nós, para mim sobretudo, e agradecemos aqui a oportunidade que Deus nos abençoe.